Olá, eu sou Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com a economista Cláudia Martins e a advogada Sheila Lustosa, sócias diretoras da CISAC, empresa de gestão reputacional. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Sheila? Obrigado pela gentileza de vocês. Imagina, tudo bem, Lucas? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Cláudia. Pessoal, para a gente abrir essa entrevista, então, eu queria que vocês contassem um pouco para a gente da atuação de vocês, da atuação da CISAC. Como que funciona o trabalho de vocês? Vamos lá, eu vou começar aqui a gente contar um pouquinho do nosso trabalho. Bom, a CISAC ela foi inspirada em uma necessidade, uma demanda que a gente percebeu de mercado, até pela observação do mercado enquanto cliente, porque eu fui executiva de instituição financeira, e como instituição financeira, sempre a gente vive numa situação de exposição e muitas vezes de crise, né? E a necessidade de colocar isso como algo preventivo, de ter uma empresa que conseguisse reunir a parte da análise da situação, da projeção dessa situação e de como você lida com os aspectos de crise reputacionais que hoje são tão importantes. Então, você tem aspectos jurídicos, você tem o aspecto de compliance, você tem o aspecto de imprensa, o aspecto de comunicação. E como essas coisas elas estão interligadas, que se você não tiver um conhecimento e uma atuação de uma maneira ampla, e cobrindo todas essas esferas, você não vai conseguir ser eficiente. Você pode ter um ótimo assessor de imprensa, um ótimo advogado, você pode ter uma ótima equipe de controles internos e compliance, mas se não houver um azeitamento dessa comunicação, a sua resposta e a sua eficiência de resposta pode ser, sim, comprometida. Não é isso, Sheila? Acho que essa é a nosso maior desafio aí e a nossa vocação. Eu posso dizer que esse nosso casamento surgiu também eu acho que as empresas surgem também da necessidade de cada um, não é? Eu, como advogada criminal, eu sou advogada criminal há 16 anos e mesmo pós a era Lava Jato, e principalmente depois a era Lava Jato, eu senti e vi empresas serem destruídas na sua reputação em decorrência de atos dos seus gestores. Então, fez muito sentido para mim essa parceria com a Cláudia, com a experiência dela de mercado, para administrar a imagem reputacional de uma empresa, desvincular de um possível ato, ou uma possível acusação, ou uma possível mancha nessa biografia empresarial e resgatar essa biografia empresarial. Então, faz muito sentido que esses três pontos essa pirâmide seja unida, o que a Cláudia falou, sobre reputação, os aspectos processuais de uma demanda ou de uma exposição dessa demanda. Então, foi essa a nossa história, assim nasceu a CISAC. Então, pegando agora o momento atual, a gente passa por uma situação, acho que nenhum empresário aí poderia imaginar, colocou isso no seu planejamento, que é uma pandemia. Isso deixa a empresa muito, muito exposta. A gente está passando por um cenário de muitas transformações, muitas situações novas. O que vocês têm percebido de diferente aí desde o início dessa crise? O que vocês estão observando no mercado que pode envolver risco para as empresas? Que cuidados essas empresas estão precisando tomar nesse momento? É interessante essa crise, porque é uma crise comum, é uma situação que veio para todos, e por isso se torna tão difícil e, ao mesmo tempo, muito mais claro a forma de administração. Então, assim como a gente já aconselhava os nossos clientes, e eu posso te garantir que em toda e em qualquer crise particular de uma empresa ou de uma pessoa, os aspectos de prevenção, eles são, de fato,
os mais importantes e que são conclusivos na hora de uma reação, na hora de um desdobramento, numa defesa no âmbito jurídico, ou seja, qual for. Então, o que eu tenho percebido, particularmente com as minhas outras empresas até, e os negócios que eu tenho acompanhado, que o mais importante nesse momento é que o empresário encare de frente a sua responsabilidade de atuar contra o coronavírus preventivamente e exija isso dos seus funcionários de maneira a colocar processos educacionais, novas normativas de compliance que incluam essa necessidade de um novo procedimento de higiene, de um novo procedimento de comportamento. Então, isso precisa ficar documentado, isso precisa ficar organizado, porque nenhuma situação normal já é complicado. Essa situação, inclusive, é mais ainda. E é uma pandemia, ou seja, o vírus é para todos. Você não pode falar, é culpa de um ou de outro, e as pessoas vão precisar voltar a trabalhar, vão circular, e eu acho que o importante é que cada um assuma o seu pedaço de responsabilidade e faça todos os procedimentos de segurança, não só atuando, vou colocar alguém para medir a febre de quem chegou no escritório. Não é só isso. Você precisa validar isso, documentar isso, ter um período para isso, ter um porquê para isso. Ah, não, eu só vou colocar máscara e álcool gel. O outro, não, eu vou testar a minha equipe inteira. Essas são decisões extremamente importantes e relevantes, dependendo da atuação que essa empresa, em que mercado essa empresa atua. Para cada empresa existe um limite e existe um risco que pode ser ponderado. E isso precisa ser avaliado, não é, Sheila? Sim. O que eu vejo também no início dessa crise, a primeira preocupação do empresário foi adaptar a sua empresa às normas de segurança e saúde. Vamos, enfim, eu acho que isso foi no início, agora está sendo agora no final retomada das atividades. Distribuir álcool gel, testar, enfim, a testagem chegou depois do início da pandemia, mas a preocupação no isolamento, essa foi a primeira preocupação do empresário. Geral, né? A segunda, geral, exatamente, mas, enfim. A segunda grande preocupação foi, eu tenho que sobreviver a essa crise. Então, as empresas começaram a morar dentro das casas dos seus colaboradores. Então, teve uma digitalização exacerbada do ambiente de trabalho, de tudo, de todas as relações. E assim, embora nós estejamos no momento digital, eu acho que nós estávamos virando um pouco em valorizar mais o contato visual, em ir para São Paulo, pegar uma ponte aérea para fazer uma reunião com o cliente. Isso, eu acho, nós estávamos entrando nessa questão da pessoalidade. E a pandemia veio para afastar novamente e nos trazer essa realidade que é uma realidade digital. Então, algumas empresas tiveram que se adaptar muito rapidamente. Algumas empresas que não tinham e-commerce, por exemplo, tiveram que correr para sobreviver em implantação de um e-commerce. Ou empresas, por exemplo, que também já estavam nessa toada de digitalização, mas teve que acelerar esse processo, criar mecanismos para continuar o seu negócio. Eu vejo muito essa questão da digitalização uma coisa muito importante dentro das grandes corporações e das pequenas também. Eu queria só complementar uma questão importante. Você tem que separar o que é teletrabalho hoje do que é home office, né? Então, esse é um fator de risco também na hora, Lucas, de decidir qual é o modelo de segurança ideal para a sua empresa, né? Então, tem aspectos jurídicos hoje completamente novos, essa decisão do STF que pode, né, que abre a lacuna para tipificação do Covid como uma doença ocupacional. Então, acho que tudo isso influi na hora de determinar os procedimentos de compliance e as novas diretrizes aí para voltar ao trabalho.
Cláudio, eu queria pegar carona justamente nisso, nessa digitalização e nesse home office. Como adequar tudo isso? Porque muitas vezes o funcionário está em casa, ele está lidando com informações confidenciais. Como ajustar isso, levando em conta conflitos de interesse? Como deixar bem claro isso também levando em conta, por exemplo, o funcionário ele está em casa e só que ele não está 100% disponível. Qual que é o limite aí dessa discussão? O que vocês têm orientado as companhias nesse sentido? Acho que a Sheila pode falar melhor do que eu. Existem aspectos jurídicos aí bastante complexos e que precisam ser analisados com cuidado, né? Não é simplesmente amanhã ou depois você colocar um funcionário teu que lida com cargo de confiança, com contas bancárias, com senhas, etc., em home office. Quer dizer, qual é a estrutura de segurança que se tem para isso? Quando você é instituição financeira, por exemplo, é um pouco pior, porque você lida com dados de terceiros, né? Como determinar esses limites do home office e como organizar, como certificar que aquilo está sendo cumprido. É muito mais fácil para algumas categorias, né? Profissionais liberais, advogados e tal, que por mais que sejam informações confidenciais, já tem um procedimento muito personalístico, eles já são cada um, é uma empresa, você toma as devidas precauções tecnológicas e ok. Mas existem outras atividades que é impossível. Então, essa é uma boa questão que eu oriento para que seja analisada individualmente. É particular do setor, do segmento, da quantidade de funcionários, analisando a sensibilidade das informações e as características jurídicas e sensíveis daquela atividade, daquele profissional. Porque realmente não tem uma receita de bolo, né? A receita de bolo vai se haver um novo arcabouço aí de diretrizes, uma nova proposta de job description para essa nova realidade, né, Sheila? Eu acho que é por aí, do aspecto jurídico, eu acho que complica até um pouco mais. Sim, e como eu disse, a primeira corrida nessa pandemia foi a adaptação e a responsabilidade. Nós trabalhamos isso muito, assim, dentro das regras de compliance, deixar muito claro a responsabilidade de cada colaborador e a adaptação desse novo tipo de trabalho remoto, né? E nós temos duas grandes questões, a questão da segurança da informação e da privacidade de dados. Quando a gente fala de segurança de informação, ainda que algumas empresas tenham sistemas avançados, elas tiveram que transferir esse sistema, ou precariamente, ou de alguma forma, para dentro das próprias casas, né? E trabalhando com dados sensíveis, dados sigilosos, dados... Então, isso também diz muito respeito ao software que a empresa usa, ao hardware que a empresa usa, e a própria segurança no que diz respeito aos dados pessoais dos clientes, dos próprios colaboradores. Uma discussão também trazida aí pela LGBT, que, enfim, que traz a questão da utilização e da importância da segurança dos dados pessoais. E também tem a questão da privacidade, que é uma coisa muito importante, né? Eu falo que dentro do ambiente de trabalho, as pessoas costumam ter mais cuidado. E dentro de casa, quando a gente está num ambiente mais familiar em todos os aspectos, eu falo que as pessoas podem ser vítimas de uma engenharia social, assim. Por exemplo, clique aqui para confirmar. Aquela parece uma bobagem, mas as pessoas acabam, estando nesse ambiente mais relaxado, caindo nessas coisas que são simples, que não cairiam eventualmente no ambiente de trabalho. E isso pode recair sobre a empresa, no sequestro de dados. A EasyJet teve um problema logo aí em meados da pandemia, que sequestraram os dados. Me parece que, não sei se houve nenhuma coisa grave, mas ela já está sendo demandada a se explicar. Uma grande empresa que tem certamente um sistema de segurança muito grande, mas que foi vítima aí de um hackeamento dos seus dados e dos dados dos seus clientes. Então, a questão é essa.
cuidado com a privacidade de dados e cuidado com a segurança. E o que nós fizemos muito foi a questão de conscientização dos colaboradores no início da pandemia, com a responsabilidade da utilização do sistema de informática dentro de casa. Falando um pouquinho agora mais no cenário de retomada, a gente vê que muitas empresas estão fazendo os ajustes e elas vão, de uma certa forma, precisar de investimento para poder manter seus negócios, poder voltar às atividades. Eu falo nisso porque a tendência é que os fundos, as pessoas que detêm esse capital de investimento, elas vão ficar mais rigorosas nos seus aportes. Então, eu queria saber de vocês, como que está o interesse por governança corporativa e compliance em meio a essa pandemia? As empresas estão tentando ser mais transparentes? Qual que é a avaliação de vocês? Olha, mesmo antes da pandemia, a gente já vinha no movimento que eu brincava assim, que programas de integridade estavam na moda, né? Então, isso já era um clamor das companhias e, de forma geral, quando você tem um amadurecimento de mercado, as empresas elas vão buscando cada vez mais estarem aptas a buscar investimentos qualificados, e para você ter um investidor qualificado, você precisa ter uma companhia qualificada. Então, desde a preocupação básica que no Brasil, de pouco tempo atrás, a gente tinha situações em que os balanços das empresas eram complexos, não auditados, existia muita dificuldade em entender crédito. Eu que trabalhei com isso, às vezes você tinha que montar um quebra-cabeça para conhecer uma empresa, um empresário. Hoje você percebe que ao longo dos anos, as empresas e as pessoas já perceberam que para que elas sejam elegíveis a um capital de qualidade, a um investimento de qualidade, elas precisam ser uma empresa de qualidade. E isso passa por procedimentos ligados à governança. E por isso, tão na moda ficou os programas de integridade, que para mim são absolutamente necessários. Nós temos no Brasil uma questão cultural, que é uma questão que acaba atrapalhando um pouco isso, porque os programas de integridade, governança, soa travar o negócio, soa burocracia. Então, tem um som que não é verdadeiro. Porque, para quem trabalha com isso dentro de sistemas organizados, que eu chamo de fluxos, né? Se você tem um fluxo e se você tem esses programas de integridade e essa gestão de governança obedecendo ao fluxo daquilo que é para a empresa andar, porque não adianta você travar, você tem que dar condições para que as empresas se habilitem, sejam rápidas e cada vez mais eficientes. Então, eu acho que o grande desafio das empresas, exatamente, Lucas, vai ser esse. Né? A pergunta maior hoje é não fazer pesar isso e adaptar, fazer com que isso seja, como a Sheila disse, um processo educacional, que seja inspirador, que seja automático, que o colaborador perceba a valia disso. E por aí, uma coisa que eu sempre defendi nas organizações que eu trabalhei, nem sempre eu fui ouvida e também nem sempre eu fui bem-sucedida em implementar, foi os programas, inclusive de remuneração, eles precisam privilegiar o pensamento corporativo, as atitudes positivas, aquilo que faz com que a companhia seja mais forte, menos suscetível a danos, a fraudes, a ataques morais, que tenha... E isso nunca muito bem é precificado. A precificação é sempre do resultado objetivo financeiro. Eu acho que dentro dessa governança, desses novos manuais de procedimento, precisava ser mais valorizado e cada vez mais valorizado os programas preventivos que evitam desperdício, evitam riscos e protegem tanto os empresários quanto os seus colaboradores e fornecedores. Sim, Cláudia, você falou perfeitamente, colocou muito bem a questão.
Eu só queria acrescentar que eu vejo que as empresas agora criaram comitês de crises para sobreviverem a essa pandemia. E agora, para voltar ao que as pessoas apelidaram de novo normal, eu vejo que agora as empresas precisam criar comitês para se adaptar a essa nova questão. E também, talvez, revisar ou rever ou revisitar as suas normas de compliance ou de governança existentes, porque eu acredito que nada será como antes. Eu acho que a questão do trabalho remoto é uma questão que vai ficar, mas para as empresas sobreviverem, elas precisam mostrar, olha só, eu sobrevivi, mas o meu DNA está aqui. E mostrar a sua essência, o seu DNA, mas não fugir às regras de compliance. Não ceder às regras de compliance por causa do tempo perdido. Isso é um trabalho que tem que ser feito muito forte dentro das empresas. Então, para a gente fechar essa entrevista, eu queria saber de vocês se já dá para tirar alguma lição, assim, o que já é possível perceber diante dessa crise e qual que é a dica essencial para as organizações, para as companhias que desejam sair, passar por esse momento turbulento e aí enfrentar esse novo normal, nesse pós-pandemia, sair com uma reputação fortalecida. O que vocês avaliam em relação a isso? Indo nesse gancho da Sheila do novo normal, eu percebo, Lucas, que ficou mais claro e evidente, e eu espero que isso seja observado, que as boas práticas, né, você ter um comitê de crise, ter uma gestão, como a gente faz, uma gestão reputacional ampla, olhando todos os aspectos, trazer a empresa para uma mesma linguagem, ter uma boa comunicação com fornecedores, com funcionários, ter as coisas estarem muito alinhadas nesse sentido, ajuda e ajudou e vai mostrar as empresas que saem menos sofridas. Eu não vou dizer vitoriosas, a gente tem alguns casos de sucesso nessa crise, óbvio, como sempre existem, mas está todo mundo sofrido. E eu vejo que claramente, para mim está claro, e as notícias, as situações comerciais vão mostrar, e eu creio que o mercado já começa a precificar, e é importante ficar atento que as empresas que vão sair menos sofridas são aquelas que já tinham um preparo, digamos assim, um pouco melhor para encarar situações adversas. Ninguém imaginava uma crise dessas proporções, ninguém imaginava algo como que a gente está vivendo mundialmente, mas sim, existem aqueles que estavam mais preparados, e são aqueles que tinham comitês ativos. A gente nós participamos de comitês online, então a gente participa como conselheira externa, como parte de fora da empresa, e é ativo 24 horas. Esses comitês, tem empresas que têm. Tem empresas que elas ativam isso. E numa decisão colegiada multidisciplinar, tomam decisões muito mais rápido. Então, eu acho que esses bons exemplos, eles vão ser seguidos, e eu acho que esse é o legado dessa pandemia. Sim, como a Cláudia falou e eu falei anteriormente, reforçar as suas regras de integridade, revisar as condições de riscos futuros e revisar ou revisitar as suas regras de compliance, o seu DNA também, e principalmente não ceder à busca do tempo perdido na pandemia, não ceder a crise econômica, não se desgarrar das suas regras de compliance e de integridade. Cláudia, Sheila, agradeço mais uma vez a atenção de vocês, gentileza em conversar com a gente, esclarecer as nossas dúvidas. Nós que agradecemos, Lucas, muito obrigada, é um prazer. A Money Report sempre traz um conteúdo de valor, um conteúdo bastante importante, principalmente nessa crise. A gente ficou bastante bem servido com o trabalho de vocês, que também se reinventaram e fazem um jornalismo de responsabilidade,
trazendo informações com bastante imparcialidade, trazendo notas e entrevistas que sempre acrescentam e sempre nos são muito bem aceitas, a gente sempre acompanha. Para mim, é o meu jornal diário aí. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, Money Report. Muito obrigada pelo convite, por participar dessa conversa entre aqui. Obrigado novamente. Money Report conversou com a economista Cláudia Martins e a advogada Sheila Lustosa, sócias diretoras da CISAC. Obrigado pela atenção e até a próxima.